Eu agradeço a presença de vocês, esse encontro, né? Boa tarde, Giovanni. Esse encontro tem por objetivo ah, apresentar, conversar um pouco mais, né, sobre o nosso curso, o curso Conflitos do século XXI e a guerra na Ucrânia, a tentar pensar um pouco mais que questões nós estamos e pretendemos trabalhar no curso, e depois, enfim, ouvi-los um pouco, tentar ver se a gente consegue, né, tirar algumas dúvidas de vocês, enfim, sobre o interesse, sobre aquilo que despertou a preocupação de vocês, né, e o interesse para participar do curso. Bom, de certa maneira, eu queria apresentar um pouco a nossa proposta. Esse é um curso que será coordenado por mim e pelo professor Maurício Parada. Nós somos professores do Departamento de História da PUC. Tá? A ideia, né, é a participação, contar com a participação de alguns professores convidados, né? O professor Bruno Garcia, que fez seus estudos de doutorado na Sérvia, né, e que, de alguma maneira, está muito antenado com os conflitos, né, no leste europeu. Acredito que ele vai dar uma ótima contribuição para nós. O professor Leonardo Carvalho, que tem trabalhado nos últimos anos, né, com um debate muito significativo para o nosso curso, que traz, né, uma temática que vincula a memória, a história, né, e os usos dessa memória nos conflitos contemporâneos. Bom, eu acho que já estamos todos aqui. Boa tarde, Juliana. A minha ideia, então, deixa eu começar um pouquinho falando um pouco mais sobre o curso, de uma maneira mais geral. Esse curso é um curso que está em sua reedição. Nós fizemos uma primeira versão do curso, né, em 2020, justamente com o objetivo de tentar refletir um pouco mais, né, sobre os conflitos do século XXI. A ideia era a gente trazer o tema em perspectiva, ou seja, né, conversar sobre questões que marcaram ou que estiveram presentes, né, em uma série de conflitos e tensões que permearam o século XX e que, de alguma maneira, né, ainda se manifestavam, ainda se encontravam evidentes, né, nos conflitos que marcavam e que estavam ali nascendo do século XXI. Fundamentalmente, a ideia era tentar também trazer um pouco da nossa contribuição, da reflexão no campo da história da cultura, no campo da história dos conceitos, mais do que efetivamente, né, mergulhar, né, ainda que isso também aparecesse, né, no debate sobre os conflitos em si, né, o movimento de tropas e uma questão mais vinculada à história militar, né. Isso não era o foco principal, embora, né, muitas das nossas discussões, e iremos fazer novamente nesta versão, é tentar pensar um pouco sobre a própria ideia de guerra, né, e se ela, de alguma maneira, ainda faz sentido na contemporaneidade, como essas questões têm sido tratadas nos últimos anos. A questão é que de 2020, né, para cá, o avanço das tensões e o estouro do conflito na Ucrânia elevaram, né, o debate a um novo tom. É inevitável um mergulho um pouco mais cuidadoso nesse conflito dentro dessa nossa versão do curso, né? Então, a ideia, né, não estamos fazendo um curso sobre o conflito na Ucrânia, mas ele faz parte, né, do nosso debate e, de alguma forma, né, nós tentamos, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, o programa do curso, tentamos pensar algumas questões que ainda estão presentes, né, nos conflitos do século XXI, mas questões que, particularmente, é possível estabelecer algum diálogo, né, com a guerra na Ucrânia. Lembrando também
a enorme dificuldade, para nós, historiadores, ao tratar e ao tentar refletir sobre um conflito em andamento. Evidentemente, um problema imediato se coloca, a falta de fontes, a falta de contato com as fontes. O que nós temos, grosso modo, e de onde nós conseguimos estabelecer alguma reflexão, é fruto das informações que vêm, ainda de forma fragmentada, dos órgãos e das agências internacionais, e da grande mídia. Além, evidentemente, das informações provenientes dos lados em disputa. Lembrando que essa informação, ela sempre, eu não diria que ela é complexa, mas ela merece algum tratamento, visto que numa guerra em curso, nós não temos informação efetiva, temos contra-informação, informação, ou seja, os movimentos, e os comunicados também são feitos, na sua maioria das vezes, em diálogo com os interesses dos agentes em disputa. Contudo, diante de algumas referências, algumas sinalizações nos discursos, a gente consegue estabelecer alguma reflexão possível. Além disso, existe um problema e uma dificuldade natural de se pensar a história do tempo presente. Eu não sei, a ideia do curso é atingir a um público não apenas acadêmico, a ideia é que a gente consiga estabelecer um diálogo possível com distintos campos do conhecimento e interesses, além de, acho que esse é um ponto também importante, tentar conversar com professores do ensino médio, do ensino fundamental, caso um tema que a gente tem despertado evidente interesse dos estudantes, e que, de alguma maneira, a gente consiga estabelecer algumas possibilidades de montagem de diálogo, mas também, se possível, estabelecer uma conversa com o meio acadêmico, com pesquisadores, e tentar pensar um pouco algumas questões teóricas que, naturalmente, nos movem ao pensar esses temas. Eu preparei muito, também brevemente, alguns tópicos para tentar, de alguma forma, apresentar um pouco do que a gente pretende, mas eu queria depois deixar um tempo para a gente conversar um pouco. Eu acho que esse talvez seja um momento interessante para isso. Eu não sei o que vocês aguardam. Deixa eu colocar, então, aqui, eu não sei se é possível, eu acho que sim, algo bastante simples. Sim. Sim, obrigado. Bom, que questões, então, de alguma maneira, quais são os nossos objetivos e o que permeia o debate do curso? Eu diria que o primeiro grande ponto é tentar pensar os caminhos e as tensões que marcam isso que muitos autores convencionaram chamar de mundo global. Afinal de contas, que questões se repetem e que novas questões, em particular, quando nós pensamos nas tensões políticas e socioculturais, se apresentam nesse mundo. Eu diria que a primeira grande questão envolve as possibilidades de rearranjo, de reorganização, de reelaboração do contexto geopolítico internacional. Fundamentalmente, quando a gente deixa de operar sobre uma lógica do mundo da Guerra Fria e passa a tentar refletir sobre uma outra geopolítica. Aliás, para quem tem acompanhado o próprio conflito na Ucrânia, essa tem sido uma argumentação recorrente, em particular das lideranças russas,
em relação a uma demanda, né, de um novo arranjo, por conta de que o que, na opinião deles, é um arranjo ainda fruto, com a própria configuração da OTAN, né, um arranjo ainda fruto da Guerra Fria e que não faz mais sentido, né? Eles têm reclamado constantemente uma reorganização, uma redisposição do conjunto de forças na geopolítica internacional, tema que tem sido muito caro a uma série de autores nos últimos anos, né? Autores que estão discutindo, enfim, né, de Giovanni Arrighi, Fareed Zacarias, que estão tentando, de alguma maneira, pensar, né, isso no campo das relações, um no campo das relações internacionais e outro da própria história, pensar esse deslocamento dos centros de poder, né, e dos centros econômicos no globo, e como esse gradual deslocamento do dito Ocidente para o dito Oriente provocaria, né, uma série de tensões e de movimentos, né? A ideia é a gente pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Também é interessante pensar, e esse seria um ponto importante do curso, de como, né, um determinado argumento e uma determinada linha de reflexão que permeou, né, o final dos anos 90 e o início do século XXI, parece, né, ganhar novos sentidos. Se a gente fizesse esse curso, né, no início do século XXI, né, provavelmente muitos de vocês, e eu inclusive, né, estaria abarrotado daquelas leituras, né, sobre o mundo sem fronteiras, sobre como pensar a reorganização, né, dos espaços internacionais, sobre como definir novas identidades coletivas para além, né, do espaço nacional. Eu não diria que essa é uma pauta abandonada, muito pelo contrário, eu entendo que essa certamente é uma pauta que ainda está em voga e que é poderosa, mas que ela tem enfrentado novos desafios, particularmente, né, diante daquilo que tem sido chamado ressurgimento dos nacionalismos, né? Muito em particular a partir, né, dos anos 10, né, do século XXI, como que esses temas voltam à tona, nós temos vivenciado, né, isso intensamente em diversos países, e como que esse tema e o pensar nacional, e o pensar o que é ser nacional, e como se posicionar dentro dessa lógica, tem ganhado cada vez mais espaço no mundo. É um tanto quanto complexo, e ainda mais voltando, né, ao campo da história, né, pensar esse movimento sem o devido afastamento, porque isso, enfim, no geral, alguns autores entendem que podem ser espasmos, né, tentativas de reação a uma mudança que já está em curso, ou, né, uma própria virada, né, no entendimento da sociedade sobre a sua forma de organização. Isso a gente não tem como avaliar agora, mas temos, né, como ter minimamente algumas inserções e algumas possibilidades de reflexão. Um outro ponto que é inerente ao debate sobre o chamado mundo global é aquilo que muitos autores chamaram, né, de dilema da circulação, né? Se esse mundo se mostrou favorável, aberto e suscetível, né, à circulação do capital e de seus agentes, a sua contraface, a circulação das pessoas, né, em direção ao capital, ela foi enfrentada pelos governos, pelos agentes locais, inclusive pelos órgãos coletivos internacionais de diferentes maneiras, né? Então, pensar, né, que esse mundo que, de alguma maneira, né, desde 1980, com os estímulos neoliberais, tem, né, estimulado, né, a possibilidade de livre circulação do capital e das empresas, né? Por outro lado, né, teve muitas dificuldades em compreender a possível circulação das pessoas. Vivemos, né, ao longo, e continuamos vivendo, ao longo do século XXI, crises migratórias
muito violentas, né? Pressão de circulação de refugiados por conta de conflitos, mas não apenas por conta de conflitos militares, mas também por conta, né? Enfim, de situações de desabastecimento, de dificuldades, né? De sobrevivência, pessoas que, né, ancoradas sobre essa possibilidade, né, de caminhar em direção, né, a geração de recursos, poderiam, né, circular pelo mundo, né? Muitos autores já escreveram sobre essa dificuldade. Eu diria que a questão, né, dos emigrados, dos migrantes forçados e dos refugiados, talvez seja um dos grandes temas da contemporaneidade. Ela marca inúmeros conflitos, tem marcado também o conflito da Ucrânia, mas também é um tema que abre espaço, não é, meus caros, para muito, e minhas caras, para muitos desdobramentos, né? Desdobramentos que envolvem um debate em torno da crescente xenofobia, né? Das discussões em torno da ideia de raça, de uma série, né, de preconceitos, construções de sentido, né? E interpretações e construções acerca do outro, né? Isso tem ganhado, né, cada vez mais corpo, parece remeter ao cenário do imperialismo, né, do final do XIX, em que essas construções foram ganhando cada vez mais impacto, né, nas relações sociais em determinados espaços. Será uma das nossas preocupações, né, voltar a isso. Um terceiro ponto é a própria característica das guerras e dos conflitos contemporâneos, né? No geral, temos vistos, né, conflitos locais, pontuais, que ganham dimensões regionais e que também, né, ganham dimensões globais a partir de articulações das mais variadas, né? A ideia de guerra assimétrica, né, que se inicia, enfim, e de guerra sem um inimigo claro, digamos assim, né, que se inicia em meio, né, à chamada campanha do terror. Isso gera, né, novas reflexões e novas compreensões acerca da própria ideia de guerra, né? Contra quem guerreamos, como guerrear, quais são as bases, né, do pensar politicamente uma guerra, né? Isso vai ganhando novos sentidos também em função dos seus novos instrumentos, né? Um debate poderoso, eu diria para nós, né, está em torno da ideia e da teoria, da chamada teoria do drone, né, e da guerra que é feita sem combatentes, né, e que não existe possibilidade de resistência ao outro combatente, né, um outro agente, o soldado não usa mais farda, né, e fuzil, mas sim está lá atrás de um computador, né, controlando máquinas que tocam o combate. Isso fere o próprio princípio, né, se a gente pegar autores, né, como o famoso Clausewitz, né, diria, né, a guerra é política por outros meios, mas como assim, né? Se eu não faço com alguém, e sim com uma máquina, né? Como pensar, né, a guerra nesse... Isso, inclusive, é um ponto que voltou de forma sistemática, né, à discussão e ao conflito, particularmente ao conflito da Ucrânia, quando das últimas notícias neste último mês, mas em setembro também um pouco, acerca do uso dos drones, né, de como a Rússia teria feito alguns ataques, né, com esse tipo de armamento, né, um armamento que, em tese, não permite o contra-ataque, ou seja, a contração, né, ou o confronto. Trata-se de um tema que também tem despertado muita reflexão nos teóricos, né? Vamos fazer um pouco uma conversa sobre isso. Tá? Um outro ponto, e que eu acredito que marca, né, essa temática, é as identidades, né, as proximidades, né, os acordos, as possibilidades de identificação com os agentes, que nem sempre permeiam questões nacionais, né, mas sim outras referências identitárias, e que está, enfim, na pauta em muitos desses conflitos. Certamente, o conflito na Ucrânia, ele traz uma nova questão, até porque ele eleva o tom, né, das tensões vivenciadas
ao longo do século XXI, em particular, né, pelo fato, né, enfim, pelo terrível e certamente preocupante fato de que novamente volta à cena a possibilidade de um conflito se desdobrar para a destruição da humanidade, né? A ideia da possibilidade, né, de um conflito nuclear, né? Claro, tem aparecido, enfim, em alguns pontos, né? Agora, hoje, né, por acaso, né, na sua conferência, é, o presidente russo, não faz nenhum sentido o uso de armas nucleares, não pretendemos fazer isso, a não ser para nos defender, mas, enfim, né, esse ambiente que é marcado pela possibilidade, né, de um conflito situado em um determinado espaço, né, se desdobrar, né, para, para a destruição, na vida, no planeta, certamente traz, né, novas questões e novos elementos, né, à reflexão sobre a contemporaneidade, né, e sobre o que temos vivido. Um último ponto nesse sentido certamente envolve a informação, né? Vivemos um momento de explosão, da informação, de explosão das comunicações, as pessoas, por meio, né, das suas próprias mídias, né, oferecem, né, informação em tempo real ou à sua maneira, né, a todo momento. Isso, de alguma maneira, se por um lado, né, propicia, né, uma enxurrada de informações, sobretudo em meio, enfim, a uma série de tensões e conflitos. Por outro lado, gera muito desencontro, não só desencontro, como também, eu diria, alguma superficialidade, se me perdoem o termo, nas análises, nas compreensões, que muitas vezes também estão articuladas à grande mídia, né? Os analistas internacionais nem sempre estão atentos a determinadas particularidades, né? E, por incrível que pareça, nós nos vemos novamente envoltos, né, a construções de sentido que não dão conta, né, do que de fato está se passando, né? Por exemplo, né, a questão de uma oposição Ocidente-Oriente, um retorno, né, da imagem da Guerra Fria, uma série de questões que tangenciam, né, o ponto, mas que não dão conta efetivamente da temática, né, que é talvez a temática central e as questões centrais naquele espaço. Por isso, eu acho que é importante refletir um pouco mais sobre determinadas bases políticas, e socioculturais desses conflitos que temos vivenciados e também do conflito na Ucrânia. Como eu disse, o conflito na Ucrânia não é o único tema do curso, mas a ideia, enfim, evidentemente, por conta, né, da preocupação que ele desperta, né, e da necessidade, enfim, de responder, né, a demandas das mais variadas, ele vai dialogar com a maioria dos nossos pontos. Então, às vezes, a gente está trabalhando num tema específico, como a questão, né, do debate em torno dos nacionalismos, é possível, né, estabelecer quase sempre, né, relações com o conflito. Então, cada professor, ao conduzir, vai, de alguma maneira, procurar, né, não só estabelecer contatos, isso nos momentos que não se trata especificamente deste conflito, né, mas tentar sempre estabelecer algum diálogo. O curso, enfim, de uma maneira geral, esse é o cenário, né, em que nós estamos trabalhando e tirando como base, né, de reflexão, mas o curso tem, né, alguns objetivos um pouco mais claros, né, que eu, de alguma maneira, já apontei, né, é tentar pensar esses conflitos mais recentes, né, em perspectiva, né, tentar entender, né, as suas bases, o seu diálogo com outros conflitos, né, entender a particularidade, a responsabilidade de determinados agentes, mas também entender, né, o contexto sociopolítico, o contexto cultural, né,
uma responsabilidade, eu diria, mais ampla, né? Uma responsabilidade nossa, né? Enquanto sociedade, né? Que permite com que determinados elementos, né, aflorem, ganhem corpo, né? Deixando, de alguma maneira, a compreensão dessas ações mais complexas, né? E não é evidente que os agentes políticos têm suas responsabilidades e devem ser a eles atribuídas, né? Mas, indo um pouquinho mais, né? Sendo um pouco mais profundo nessa análise e tentando pensar responsabilidades e ações, mais amplas. É nesse caminho, né, que a gente vai tentar também, né, estabelecer um diálogo com a guerra na Ucrânia. Como eu disse, né, trata-se de uma contribuição da história cultural. Entendo que é uma contribuição, possível, e significativa, né, ao pensar, né, como, né, esses conflitos são marcados por esses embates, né, por essa dificuldade, né, de compreender, né, quem é o outro, quem está se posicionando, né, como, né, dividir, né, os agentes em disputa, como classificá-los, né? É muito significativo pensar, né, essa ideia, né, ainda presente, por incrível que pareça, né, de civilização, de momentos e de culturas em embate. Certamente isso envolve, né, gente, uma contribuição, e eu acho que essa é uma outra contribuição muito bacana da história cultural, em particular da história dos conceitos, entender, né, como determinados conceitos estão sendo utilizados, né, nesses conflitos. Para isso é importante entender, né, que os conceitos, evidentemente, né, são polissêmicos e que os seus sentidos, estão sempre em disputa, né? E que essa disputa ela também enfrentou um processo histórico, né, em que agentes, né, e agentes muito presentes, né, em determinados conflitos se esforçam em mobilizar esses conceitos à sua maneira, né, em trazer para o seu lado, né, determinados elementos, seja a própria ideia de defesa da democracia, digamos assim, de defesa do que é o nacional, de defesa da civilização, né? Uma série de conceitos que vão ganhando corpo, né, e que vão sendo apropriados, né? É muito interessante, né, pensar o discurso, né, que é elaborado, né, em meio a esses embates, né, os discursos, no caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, os discursos elaborados, né, pelas lideranças russas e ucranianas. No caso de outros conflitos, como a guerra na Síria, por exemplo, que é uma ótima referência para a gente pensar o conflito ucraniano, até para entender estratégias e movimentos, né, dos russos, jogos, disputas, interesses, né, no entorno dessa área bastante complexa, né, de divisão política e geográfica bastante complexa. Lembre-se, por exemplo, né, que Putin diversas vezes reclama sobre esse espaço geográfico, ao dizer que essa geografia e essa geopolítica europeia e, de alguma maneira, árabe, nesse contorno, é uma geografia construída pelo colonialismo, que não existia antes, né, do século XX. Como pensar, né, essas questões e esses elementos em perspectiva e nesse contexto, ou seja, de que forma, né, esses processos também articulam, né, o local, o regional e o global. Um outro ponto, eu acho que é um mergulho mais claro, né, nas questões do mundo pós-Guerra Fria, né, que conexões possíveis, né, pensar, né, esse desdobramento de um mundo que se pretendia múltiplo, mas que se é, é, orienta em torno, né, da ideia de uma hiperpotência, de um mundo unipolar, que teria os Estados Unidos, né, como seu norte, e que acaba por gerar tensões, ódios, né, disputas das mais variadas. É interessante pensar que a ideia, né, do mundo pós-Guerra Fria, os Estados Unidos assumem uma postura muito difícil,
né, que é uma postura, ele que se coloca nesse lugar, evidentemente, que é a postura de árbitro. Né? Ninguém gosta, né, o futebol é um bom exemplo, é isso. Ninguém gosta do árbitro de futebol. Né? Se você perde, a culpa é do árbitro. Se você ganha, poderia ter ganhado mais, mas o árbitro interferiu. Ou seja, a ideia de árbitro, ter que arbitrar, né, e por conta própria, ou mesmo não arbitrar, né? Então, a partir do momento que você assume a função, se coloca na função de árbitro de uma série de tensões e não arbitra alguns, né, você também gera, né, disputas, oposições, né, das mais distintas e que não necessariamente estão em estados, mas em grupos organizados, né, em grupos políticos e sociais dos mais variados. Né? Isso tem um desdobramento de proporções terríveis, né, com, com a ação terrorista e com a guerra e com a posterior guerra, o terror que também não fica, né, muito clara dentro das perspectivas teóricas, justamente por conta disso. Né? Você não tem, né, um cenário de disputa entre estados. Né? É interessante, né, que mesmo ao pensar a guerra, a guerra na Ucrânia, o governo russo reluta em afirmar que estabelece uma guerra contra um governo e que essa guerra tem movimentos. Né? Eu vou defender os interesses dos russos que lá estão, eu vou defender, né, um plebiscito que teria sido revogado. Então, há uma série de movimentos. Né? Claro que todos esses pontos podem ser questionados, nós faremos isso ao longo do curso, mas uma série de movimentos, né, que tentam, né, pensar o conflito a partir de outros argumentos, não, né, do tradicional, né, uma declaração de guerra formal, né, se nós pensarmos aí os conflitos que permearam o mundo ao longo do final do século XIX e XX. Bom, isso é um pouco do que nós pretendemos em linhas gerais, mas organizamos o curso. Como eu falei, esse foi um curso que foi oferecido em 2020 e que agora assume um outro formato. Né? Nesse momento, a gente divide um curso em três partes. Né? Numa primeira parte, a gente tem uma reflexão, uma unidade, né, que a gente chamou de pilares das tensões que ainda persistem. Então, uma discussão tanto quanto mais teórica, mas que, enfim, procura, né, dentro. Na verdade, cada ponto desse dialoga com um encontro, né, que nós teremos, são 10 encontros. Então, de certa forma, esses são os temas, né, os temas das aulas, esse é o nosso plano de curso. Né? Pensar, então, no primeiro momento, quatro grandes questões teóricas, com exemplos, né, ao longo da história do século XX, a ideia das identidades, né, dos nacionalismos, como é que eles se formam, como pensar, né, uma nação, o que os autores têm refletido em torno desse conceito tão complexo. Né? Eu gosto de pensar que a nação é um conceito tão frágil, né, de tão difícil definição, de tão pouca clareza, e por isso é tão paradoxal, porque ele é tão difícil, tão frágil, tão pouca clareza, mas, por outro lado, ele gera adesões e mobilizações das mais intensas. Né? As pessoas dão suas vidas pela nação. Né? Então, como pensar algo que não que tem, né, definições ambíguas, variadas em vários espaços, mas que, ao mesmo tempo, também, né, mobiliza as pessoas conseguem dar um tom, né, de organização das pessoas. É bacana pensar nisso e como isso vai sendo configurado. Né? Um outro ponto, eu acho que dialoga muito com os conflitos contemporâneos, é o pensar, né, o uso, né, das novas mídias, como isso dialoga, né, o conflito dialoga com a modernidade, né, com os processos de construção do outro, com a efetiva propaganda de guerra, né, que vai sendo, enfim, elaborada, burilada, né, aperfeiçoada ao longo dos anos. O terceiro ponto dialoga com outro elemento que tem sido muito utilizado
no conflito da Ucrânia, que é a relação entre memória e história, né? Que é a ideia de como se utilizar da memória, de outros conflitos. E vejam, no caso ucraniano em particular, né, o discurso de desnazificação, né, ele certamente tenta remeter a uma memória, né, uma particular memória e uma leitura específica, né, que, enfim, não necessariamente dialoga com a realidade, né, da Segunda Guerra Mundial, né, e como, né, essa ideia, né, elaborada, trabalhada, e como isso desperta, né, interesses, revanchismos, enfim, reflexões das mais variadas. Um outro ponto, eu diria que eu já também sinalizei um pouquinho, né, que é pensar a própria noção, conceitos muito presentes, né, no debate sobre os conflitos, que é a ideia de civilização, a própria ideia de civilização, a noção de violência, né, o que é a violência, quais são os limites da violência, ou como pensar violência e guerra, né, o que é possível, o que é aceitável. É um tanto quanto complicado, né, refletir sobre isso, né, mas como isso se movimenta, e a própria noção de guerra, né, o debate, como eu disse, sobre a guerra e sobre a guerra dos drones, ela é muito cara, né, a essa reflexão e a noção de violência política. Eu diria que esse seria um primeiro movimento, e um primeiro movimento mais teórico do curso. Um segundo movimento, ele é mais contextual, né, digamos assim, ele é mais histórico, né? A gente faz um caminho, né, para o final da Guerra Fria, né, e que questões marcaram ali a partir de determinados exemplos, né. A gente escolheu particularmente, né, alguns episódios, né, e algumas situações de crise que dialogam, né, que podem ter algum diálogo, né, com o conflito ucraniano. Evidentemente, né, o primeiro ponto é refletir sobre o próprio colapso, né, da União Soviética, né, e o retorno da questão das nacionalidades, né. Quando a gente falar lá sobre nacionalismo no início, a gente vai, inclusive, usar o caso russo, o processo de russificação que acontece em meio, né, a configuração do discurso nacional no Império Russo, algo, né, como os movimentos dos czares de imposição do russo, de reorganização de suas fronteiras. Então, tem uma série de movimentos que parecem retomar agora, né, eles reaparecem nos discursos no cenário de guerra. Então, pensar, né, esse colapso soviético e como, né, esse entorno é discutido, disputado, né, e pensado, é um ponto bastante significativo para nós. Um outro elemento, um segundo ponto, está na crise dos Balcãs, né, e como as tensões da Europa Central ainda podem ser pensadas e entendidas. E um terceiro encontro, tentando caminhar em direção, né, a questões mais geopolíticas, que está ali, né, nos Estados Unidos e na ideia dos conflitos em torno da noção de hiperpotência, das chamadas guerras assimétricas e do mundo unipolar. Para aí, a gente caminha para uma terceira e última unidade, que aí sim aí sim é uma unidade que mergulha mais especificamente, com todas as dificuldades que eu apontei, né, no início, né, no conflito na Ucrânia, na guerra, né, na Ucrânia, e que aí nós dividimos em três grandes questões. A primeira é um mergulho mais específico no conflito em si, no desenvolvimento. É claro que esse é um encontro em construção, né? A guerra está se desenrolando, e a cada dia nós temos novas notícias e novas informações. Uma discussão desta relação entre o conflito e o seu impacto, né, na crise global dos refugiados e na crise global de abastecimento. Acho que esse é um tema também muito caro ao conflito, né? Como há um retorno das questões econômicas, né, e que
essas questões econômicas, elas mexem, elas rearranjam alianças políticas, né? Determinados estados são obrigados a pisar em ovos, a tomar determinadas posições por conta dos seus interesses econômicos, nessa relação entre política e economia, e, né, o debate também em torno dos migrantes é muito significativo, e a gente vai tentar concluir o curso, né, pensando aí, né, os possíveis desdobramentos internacionais e uma reflexão sobre essa suposta nova geopolítica mundial que tem muito se falado. Isso vai acontecer, não vai, não sabemos, mas a gente vai tentar caminhar um pouco aí por esses autores. São muitas questões, né? Então, o meu objetivo aqui, né, era mais, como eu falei, apresentar, mostrar um pouco como é que a gente vai organizar o curso, de que maneira a gente vai tentar fazer as inserções, né, na reflexão sobre o conflito na Ucrânia e também, né, pensar determinados aspectos, enfim, que marcaram as tensões como um todo. Eu acho que essa era um pouco, né, a minha ideia, mas a minha ideia também era ouvi-los um pouco, tentar entender, conversar um pouquinho, tirar eventualmente alguma dúvida. Obrigado, tá? Agradeço muito a atenção de todos e a presença. Estou aberto, se quem quiser conversar. O link desse curso vai ser enviado por e-mail também? Desculpe. Boa tarde. Boa tarde. O link do curso vai ser enviado por e-mail? Sim, o link do... Opa, eu vou enviar aqui no chat, tá? Envia, Pedro, por favor. Aí tem 15% aqui de desconto, quem colocar esse cupom aqui da PUC, tá bom? Coloquei aqui no bate-papo. Bom, não sei se respondeu, William. A assessoria do CCE que é responsável por essa parte. Pedro já respondeu por mim. Obrigado, Pedro. É isso, pessoal. Um outro ponto, eu acho que eu não cheguei a falar, né, tentar, se possível, eu acredito que seja uma área de interesse, né, temos tentado sempre nos nossos cursos conversar um pouco com professores, né, muitos professores também têm procurado, professores do ensino básico, do ensino médio, tentar pensar como é que essas questões, nós também somos professores, né, como é que é pensar didaticamente algumas questões, acho que esse também pode ser um ponto relevante, né? Muito do curso é construído a partir do diálogo e a partir dos interesses daqueles que estão presentes. Então, os cursos sempre, de alguma maneira, têm algo em aberto, evidentemente, né, para tentar pensar em uma construção coletiva. Bom, alguém tem alguma questão? O curso será todo nesta plataforma, né? Nós teremos, não é, Pedro, uma página do CCE, no qual será disponibilizado, né, o material de curso, slides, toda a bibliografia. A ideia é trabalhar com uma bibliografia bastante atualizada sobre esses temas, né, e essa bibliografia ficará disponível para vocês, os encontros serão também gravados, então, eventualmente, quem perder um encontro, não puder participar, também pode depois assistir aos encontros, né? Então, acho que isso também é um recurso bem bacana. Sei que nossos dias são muito corridos, né, e nem sempre a gente consegue estar presente em todos os encontros, mas o CCE disponibiliza via plataforma não só todo o material
todo o material do curso, todas as indicações bibliográficas. Para cada encontro teremos indicações bibliográficas específicas, como também slides, enfim, material fílmico e outra coisa, e outras coisas que os professores, outros recursos didáticos, né, que os professores disponibilizaram. Sim, Ana Cecília. Em relação a assistir às aulas pela gravação, não vai contar como presença, ou vai? Sim, vocês podem assistir a posterior e a gente consegue verificar se você assistiu. Ótimo. A própria plataforma registra. Então, a plataforma emite um relatório e, enfim, e a gente consegue ver se você assistiu. Então, isso confere presença a posterior. Tá? Eu estou perguntando porque eu estou em outro fuso horário. Eu estou na Alemanha, então, nossa, assim, isso é tarde para mim. Imagino, sim. Eu não sei se eu vou conseguir assistir presencialmente todas as aulas, então eu estou contando com a possibilidade de assistir algumas gravações. Você agora está com 4 ou 5 horas? Agora, no momento, 5 horas, mas a partir de domingo vai ficar 4 horas de diferença, porque acaba o horário de verão aqui. Acaba domingo. Acaba domingo. Mas 4 horas, o curso é à noite, ainda é bem vai distante. Vai ser de 11 da noite a 1 da manhã. Então, é verdade. eu estava contando com as gravações também. Não, sim, isso é um recurso, né? Por um lado é ótimo poder, né, contar com a presença, né? Esse formato ele tem algo de muito bacana, que é poder contar com a presença de pessoas, né, em vários lugares, e são muitas as contribuições possíveis. Isso é muito legal. Por outro lado, tem essa dificuldade, não é? Eu vou tentar estar presente. Será um e prazer. Quando não puder, eu assisto a gravação. Será um prazer. Sim, William? As aulas elas serão realizadas toda semana? Como é que funciona? Toda semana. Os encontros, né? Eles acontecem pegar os dias certos. E são acho que nós agendamos para terça-feira, um dia na semana, e das 7 às 10. Sim, obrigado. Mas os horários mais precisos estão no site do CCE, né, na ficha. Entendi. Alguém mais? Bom, então, gente, agradeço muitíssimo a participação de vocês, a presença aqui, ter dedicado, né, uma hora do dia de vocês em meio, né, às múltiplas coisas que temos que fazer ao longo do dia. Fico feliz, né, com o interesse. Sei que esse é um tema que tem despertado muita preocupação, né? Eu vi aqui na Síria, na Alemanha, certamente as preocupações são evidentes, né, em função da própria proximidade, né, das tensões. Mas, certamente, esse é um tema que tem despertado preocupação em todos nós, né, e tentar pensar um pouquinho mais sobre ele, eu acredito que seja relevante. Então, agradeço de novo aí a presença de todos. Espero contar com vocês e com a presença de vocês lá no curso. Todas as informações mais específicas sobre o curso, né, vocês encontram, né, no link que o Pedro disponibilizou,
Eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, não quis perguntar aqui, ou quer enviar algum e-mail, também pode enviar para o suporte da CCE e do curso, que eles nos encaminham, tanto para mim quanto para o professor Maurício Parada, e a gente responde prontamente. Tudo bem? Então, agradeço a todos, um ótimo fim de tarde, uma ótima noite, né, para a Ana Cecília, que está lá, 5 horas de diferença, bom descanso. Obrigada. Bom descanso aos demais, né, nessa quinta-feira, que já se encaminha também aqui para o final do nosso dia. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Um abraço.